Então, pessoal, continuando aqui nesse estado profético, avivalístico, né? E outros segredos a mais. O que é que diz a palavra? Eu vou ler aqui o versículo 14 apenas dessa vez. Diz o seguinte: havendo riscado a cédula que contra nós nas suas ordenanças, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, olha aí, né, um exemplo do que Jesus foi fazer lá na cruz, né? Nós temos que entender o que é que Jesus foi buscar na cruz, o que é que ele foi fazer lá na cruz. Então, muitas coisas Jesus ele foi fazer na cruz, e uma delas está bem claro nesse versículo 14. Olha o que foi que ele fez lá na cruz. Havendo riscado a cédula, isso aqui foi na cruz, havendo riscado a cédula que contra nós, que era contra nós, em outras traduções, que era contrária, nas suas ordenanças, né? São as leis que os homens não conseguem obedecer, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós. Eu vou ler mais essa parte aqui: e a tirou do meio de nós, já fluindo profético, cravando na cruz, e despojando, verso 15, e despojando os principados e as potestades, e o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, perceba que cruz é lugar de riscar tudo aquilo que é contrário contra nós, que é contrário a nós, né? Cruz é lugar da gente estar dizendo aqui na parte final, está dizendo que cravando, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, o que foi que Jesus fez na cruz? Ele cravou naquela cruz a cédula nas suas ordenanças, que a nós de alguma maneira nos eram contrário. Que eram as ordenanças? As ordenanças eram as leis de Moisés, aquelas leis do Antigo Testamento. Então, todo homem que obedecesse toda a lei, ele era justificado por Deus, ele ganhava o céu. Mas ele tinha que obedecer todas as leis. Se ele obedecesse todas e desobedecesse uma, pelo menos uma, então ele já não ganhava o céu, já ia para o inferno. Então, para ir para o céu, tinha que obedecer, tinha que ser perfeito, tinha que obedecer tudo que estava escrito na lei. Só que a lei, pela lei, nenhum homem, né, está escrito, nenhum homem conseguiu a salvação obedecendo a lei. Se eu não me engano, está em Romanos 3:23, o Miqueias pode colocar se for esse, né? 3:23, né? Está dizendo lá, vê lá, Romanos 3:23, está aí, isso mesmo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Por que que Paulo disse a Roma que todos pecaram? Porque ninguém conseguiu obedecer às leis de Moisés. Ninguém. A lei de Moisés era aquela: não roubarás, não adulterarás, não mentirás, não pecarás, não isso, não aquilo. Então era basicamente resumido em 10 mandamentos. Então não existiu nenhum homem que conseguisse cumprir os 10 mandamentos. Então Paulo falou: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então não sobrou ninguém, todos foram pecadores. Então, quem que vai para o céu? Quem que vai para o céu se ninguém consegue obedecer, né? Eles perguntavam antes de Cristo: quem que vai para o céu se ninguém consegue obedecer à lei? Ninguém consegue ser perfeito, ninguém consegue cumprir as ordenanças. Então, para que é que veio a lei? Então, pastor Renato, então quer dizer que a lei veio só para mandar o homem para o inferno? Não, a lei ela veio para mostrar, ela serviu de aio, né? A palavra de Deus diz que a lei ela serviu de aio. Para quê? Para nos mostrar o que é certo e o que é errado.
Porque sem lei a gente não sabe, né? É igual as leis de trânsito. A gente só sabe que é proibido estacionar se tiver uma placa dizendo que não é proibido estacionar. A gente só sabe que é contramão se tiver uma placa dizendo que é contramão. Então as leis de Moisés serviram não para que o homem fosse perfeito, porque o homem não conseguiria ser perfeito através da lei. A lei de Moisés foi para o homem entender que adultério é pecado. Foi para entender que mentira é pecado. Foi para entender que defraudar é pecado. Foi para entender que cada um daqueles 10 mandamentos ali que não fosse cumprido era pecado. Foi para isso. Deus sabia que o homem não ia conseguir ser perfeito em cima dessas leis, mas o homem tinha que entender o que era certo, o que era errado. O homem tinha que entender o que era pecado, porque a salvação mesmo só vinha através da promessa, né? Só vinha através da bênção que estava sobre Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, ele foi justificado pela fé. Por causa da fé de Abraão, Abraão se tornou amigo de Deus. Então Deus fez uma promessa para Abraão, toda a tua descendência, todos os teus filhos serão benditos, todas as famílias da terra serão benditas, todas as nações serão benditas através de ti. Porque através de Abraão nós íamos entender que a salvação é e tem que ter escola bíblica, tem que ter. Eu digo assim para falar, não precisa de escola bíblica não, que o pessoal lá já é muito conhecedor da Bíblia. Vamos só pregando mesmo, vamos ensinando devagarinho, o que tiver de ensinar. Mas tem hora que eu penso assim, rapaz, tem que ter uma escola bíblica. Então nós somos o quê? Nós somos salvos pelo quê? Nós somos salvos pela fé. Somos salvos pela fé. Nós não somos salvos pela Bíblia, fala demais isso. Era o que o apóstolo Paulo mais falava. Vocês não estão assistindo o filme não do apóstolo Paulo? Não fala não? Se no filme não fala, na novela não fala, então vai para a Bíblia, que na Bíblia fala que nós não somos justificados. Ou seja, o que é ser justificado? É ser salvo, é ir morar no céu, é deixar de ir para o inferno para ir para o céu, pela fé. Pela fé. Por isso que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Por quê? Porque Abraão, ele teve fé. Abraão teve fé. Então Deus revelou através de Abraão que a salvação viria pela fé. Porque pela tua bondade tu não vai ser salvo. Porque não tem hora que até que tu é bonzinho, mas tem hora, meu Deus, que a tua ruindade extrapola. Tem hora que até você consegue ser santinho, mas tem hora, meu Deus do céu, então não consegue. Deus já sabia disso. Antes de Abraão, Deus já sabia disso. Adão não conseguiu. Eva não conseguiu. A primeira serpente que apareceu, ela caiu. E Adão ainda disse: Deus, a culpa foi da Eva, não foi minha. Olha aí, que bicho covarde. Aí Deus teve uma ideia: só se for pela fé, porque pela obediência toda a humanidade vai ser conterrâneo do Chico Tripa. Todo mundo. Então pela fé em quem? Pela fé em alguém que fosse capaz de obedecer toda a lei. Então Deus levantou um que fosse capaz de obedecer todos os mandamentos. E todo aquele que nele cresce, todo aquele que nele cresce seria justificado pela fé, ou seja, seria salvo. Então, o único que conseguiu obedecer toda a lei foi quem? Foi Jesus.
o único que conseguiu obedecer toda a lei. Ele viveu 33 anos de forma humana, mas ele era Jesus, mas ele estava sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações. Do mesmo jeito que o diabo te tenta todo dia, Jesus também foi tentado. Então ele conseguiu cumprir toda a lei. E por fim, como nós sabemos, ele foi para onde? Para a cruz, porque na cruz ia ser crucificado por fim toda a maldição da humanidade, toda a maldição por causa do pecado, da desobediência da humanidade, desde Adão até os dias atuais, até agora, este momento, os dias futuros. Então seriam cravados, como está dizendo o versículo que nós vimos, seriam cravados na cruz. Então era necessário alguém que fosse capaz de cumprir a lei, fosse perfeito, alguém que estivesse sujeito às mesmas coisas, estivesse sujeito às mesmas tentações, mas que conseguisse ser fiel até o fim, para que por fim ele fosse crucificado na cruz de uma maneira tão terrível. Eu estou pregando sobre a cruz porque Jesus mandou pregar sobre a cruz. Eu estava orando, perguntando a Deus o que é que eu vou pregar hoje, e quando eu perguntei, Deus me mostrou Jesus com as mãos furadas, os pés furados, o sangue descendo. Foi isso que Jesus me mostrou quando eu perguntei. A pregação era outra. Então, já que ele conseguiu cumprir, já que ele era o remanescente, já que ele foi perfeito mediante toda a lei, então é ele, é o Filho de Deus que vai para a cruz, para que por meio dele toda a nossa maldade, todas as maldições, todos os nossos pecados fosse crucificado no Calvário. Calvário. E onde é que espiritualmente nós estamos nessa hora? Porque o pecado é da humanidade. Quem foi para a cruz foi Jesus. A humanidade não consegue cumprir a lei, 10 mandamentos, e aquele que consegue cumprir é o que vai para a cruz. Mas quem deveria ir para a cruz era nós. Só que ele foi para a cruz em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados e a nós fosse dado a graça, agora sim, a graça da salvação. Vocês falaram graça, né? A graça da salvação, que é por meio da fé. Então, através da fé, nós alcançamos a graça da salvação. A graça significa presente e merecido. Presente e merecido. E espiritualmente, onde é que nós estávamos? Onde é que você e eu estávamos lá no dia da crucificação? Onde é que, quando Jesus chegou no Gólgota, quando Jesus chegou no lugar chamado Caveira, nós já estávamos lá. Quando Jesus chegou no lugar onde ele iria ser crucificado, você já se encontrava lá. Pastor, mas quem estava lá eram os 2 ladrões. É eu e você. Era nós. Por quê? Porque eles eram culpados. Realmente eles tinham cometido crime. Então eles estavam lá na cruz por merecimento. A Bíblia diz isso. Eles estavam lá por merecimento, porém Jesus não merecia estar na cruz. Então, na crucificação, de um lado tinha Jesus, aquele que não merecia a cruz, e por outro lado tinha alguém que merecia a cruz. Então esse alguém que merecia a cruz eram os ladrões, e esses ladrões, no caso, somos nós. Pastor, eu falei tão mal desse ladrão, pastor. Quando nós conhecemos a Jesus,
Quando nós tivemos a primeira experiência, como ouvimos falar de Jesus, então nós estávamos ali como os ladrões. Quando Jesus foi condenado, estava lá na mão de Pilatos, estava em Herodes, primeiramente caiu na mão de Caifás, Caifás enviou para Herodes, depois Herodes enviou para Pilatos. Então Pilatos perguntou: por ocasião da festa, nós podemos soltar um preso. Nós temos 2 presos aqui. Nós temos Jesus e nós temos Barrabás. Quem que eu posso soltar, Jesus ou Barrabás? Então a voz do povo clamou dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Aí que foi aconteceu? Aquele que verdadeiramente é culpado, porque a história bíblica diz que Barrabás era culpado. Ele estava preso porque ele tinha cometido um homicídio. Então Barrabás, ele era culpado, réu de crime provado. Porém Jesus, como o próprio Pilatos disse, Pilatos disse: eu não encontro culpa neste homem. Eu vou lavar minhas mãos porque eu não quero tocar em sangue inocente. Então o próprio juiz o juiz humano que estava ali naquele tribunal, ele disse que Jesus não tinha culpa, porém Barrabás tinha culpa, e o povo disse: solta Barrabás. Então foi o que aconteceu: aquele que não tinha culpa foi crucificado, e o que era culpado foi liberado. Então quem era, então, mais uma vez aí, nós temos aí o retrato da humanidade. De um lado Cristo, de outro lado a humanidade, eu e você. Então, se um era Cristo, era o inocente, quem era nós, nessa história, nesse contexto? Barrabás. Pastor, eu saí de casa cheio de direito hoje. Eu vim para reivindicar os meus direitos perante Deus. E o Senhor já me chamou de ladrão e agora disse que eu sou Barrabás. Pastor, hoje eu vim aqui para poder, eu ia ter uma conversa séria com Deus aqui hoje. Ou Deus resolvia o meu problema, ou eu chutava o pau da barraca. Aí agora eu estou sabendo que eu sou Barrabás. Essa é a pregação verdadeira e genuína da palavra de Deus. Do lado está Cristo, do outro lado está Barrabás. Do lado está Cristo, do outro lado estão os ladrões. Então o que acontece? O nosso primeiro encontro com Jesus, antes que você... Claro, o primeiro encontro, né, você não conhecia Jesus. Então no nosso primeiro encontro com Jesus, nós estávamos na posição de Barrabás, assim como também nós estávamos na posição de ladrão. Essa era a nossa posição quando você se encontrou, quando você conheceu Jesus. Você era um ladrão, você era uma ladroa, você era um Barrabás, você, mulher, também era uma barraboa. Pronto, Barrabás. Foi assim que nós nos deparamos com Jesus, nesta qualidade. E hoje nós estamos aqui neste encontro, mais uma vez estamos aqui neste encontro com Jesus, lembrando que Jesus estava no meio, e de um lado estava um ladrão que ele não reconhecia, ele blasfemava de Jesus, quando ele dizia: se tu é mesmo o Filho de Deus, se livra, livra-se a ti mesmo. Ele dizia algo assim: se você é filho de Deus, então se salva, sai dessa cruz. Enquanto o outro ladrão diz: quando tu estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Olha. Então nós temos aqui as duas faces de uma mesma moeda. De um lado teve aquele que blasfemou, teve aquele lá, tem aquele que não reconheceu,
Teve aquele que não se dobrou, aquele que não pôde enxergar com seus entendimentos espiritual, que apesar dele estar na cruz, mas ele era rei. Todo rei tem um reino. Mas do outro lado estava alguém que com entendimento espiritual, apesar de ele estar ali na qualidade de bandido, mas ele teve o entendimento espiritual para entender que ele era rei. Quando tu estiveres no teu reino, ora, se ele tem um reino, ele é rei. Quando tu estiveres no teu reino, então quer que o Dimas, né, o ladrão Dimas, a gente chama o bom ladrão, bonzinho. Quer que Dimas disse, que estava dizendo que Jesus era rei. Ele estava reconhecendo, ele estava ali na cruz, cravado na cruz. Ele estava ali porque tinha cometido o delito, mas ele sabia que aquele que estava do lado dele poderia salvar. Ele sabia que aquele que estava do lado dele ali poderia salvar, não nessa vida, mas na vida vindoura. Ele sabia que aquele que estava do lado dele não podia fazer mais nada por ele. Ele sabia que Jesus, que estava ali também cravado na cruz, ele sabia que não podia mais abrir uma porta de emprego. Ele sabia que Jesus ali não podia mais, àquela altura do campeonato, não poderia mais liberar uma promoção no trabalho dele. Ele sabia que Jesus não podia dar uma bênção de modo que no outro dia o seu patrão ia aumentar o seu salário. Ele sabia que não ia mais ali receber chave de carro e nem chave de casa. Mas mesmo ele sem saber, mesmo ele sabendo que não ia mais alcançar as bênçãos terrenas, porque ele já estava crucificado, e todo aquele que é crucificado não tem como voltar atrás, porque em toda a história antiga não tem nenhum registro de alguém que foi crucificado, que foi para a cruz, e alguém disse: epa, foi um equívoco, tira da cruz aí, tira. Não, todos os que foram para a cruz, segundo os historiadores, eles foram crucificados, foram mortos. Então ele sabia que já que ele estava cravado na cruz, não tinha mais volta. Então agora a única opção que ele tinha era a vida vindoura. Era a vida em Cristo. A única opção que ele tinha agora era viver uma nova vida. Era viver uma nova. Você sabia que tem gente que muitas vezes se encontra assim, que ele chega numa situação que ele entende que não tem mais opção, não tem mais escolha a não ser viver uma nova vida com Cristo. Foi assim que você um dia se deparou com Cristo. Foi assim que você se encontrou com Cristo na cruz. Você estava na qualidade de bandido, mas ali naquele momento você entendeu que naquele momento ali, eu não sei qual foi o ano que isso aconteceu, eu não sei se o teu problema era na saúde, eu não sei se o teu problema era no teu emocional, eu não sei se o teu problema era familiar, mas você, assim como Dimas, você entendeu que ali não tinha mais outra saída a não ser a se entregar para viver uma vida nova com Cristo. Não tem mais opção. Por Dimas não tinha mais opção. Não tem mais como ter carro novo, não tem mais como ter casa nova, não tem mais como ser gerente daquela empresa. Não tem. Então quando tu estiver lá no teu reino, lembra-te de mim. Ó, que bandido inteligente, que bandido aquebrantado. Então, da mesma forma, fui eu e você naquele dia que você reconheceu. Foi do mesmo jeito aqui no dia que eu reconheci. Olha que bandido aquebrantado. No dia que eu fui para Jesus, em 2009, março de 2009, no dia que eu saí, levantei da minha cadeira e fui, sem detalhes, e fui até Jesus. Naquele dia eu estava como um bandido. A pura bebida. Aquele dia ali eu amanheci aquele dia, eu jamais imaginaria que naquele dia
que estava marcado era um churrasco, era bebedeira, era caixa de cerveja. Eu jamais imaginei que aquele dia que eu tinha marcado, aquele final de semana, aquele domingo, de passar um dia à vontade, né, como diz o mundano, eu nunca imaginei que eu ia começar bebendo e me embriagando e terminar o dia entregando minha vida para Jesus. Eu imaginei um negócio daquele. Então, quando eu cheguei naquele lugar, quando eu cheguei naquela igreja, a Assembleia de Deus Bela Vista, da Vila União, pastor William, levado pela minha esposa, ou tu vai ou tu morre. Então eu fui, mas eu não sei. Então eu fui, não quero morrer. Aí eu fui. Então, quando chegou lá, aqueles jovens começaram a louvar, né? Tinha um grupo lá, um grupo de louvor, era 3 jovens, 3 adolescentes, eu não me esqueço mais. Elas começaram a louvar o hino da Alice Maciel, aquela música No Deserto. Mas elas cantaram no deserto, que eu não esqueci. Aquela música do deserto, e digo o povo que marche, né? Então elas cantaram ali aqueles louvores, e o pastor começou a pregar aquela palavra. Eu comecei a olhar para um outro lado e outro e vi que aquelas pessoas, elas estavam alegres, elas estavam felizes, sem precisar beber. Eu fiquei pensando, para eu estar bem, eu tenho que beber, tenho que chamar os amigos, eu tenho que... E eu comecei a olhar para o outro, as pessoas batiam palmas, as pessoas cantavam, adoravam, as pessoas glorificavam o nome do Senhor. O pastor pregava a palavra com ousadia e convicção. Eu sentia algo naquele ambiente, eu sentia algo na voz, uma autoridade na vida daquele pastor que eu não entendia, né? Eu sentia uma autoridade na vida daqueles levitas, daquelas levitas que eu não entendia, mas eu sabia que aquilo ali era bom. Eu não entendia, mas eu sabia que aquilo ali estava me tocando. Eu não entendia, mas eu comecei a ficar desejoso por aquilo ali. Eu comecei a sentir uma presença sobrenatural naquilo ali. E quando eu fui ver, eu também estava desejando ter uma mesma vida, aparentemente simples, sem algazarra, sem grandes espetáculos, sem mais uma vida tranquila na presença de Deus, uma vida familiar, uma vida saudável, uma vida adorando a Deus, uma vida lendo a palavra de Deus, conhecendo o Deus que eu não conhecia, louvando a Deus, um Deus ainda para mim desconhecido. Mas eu senti aquela necessidade, eu senti algo diferente, eu senti vontade também de participar da família da igreja. Eu olhava assim, se eu conseguisse ser igual a esse povo. Se eu conseguisse ser igual a esse jovem. Então ali todo mundo ali estava na presença, na glória. Mas eu era como se fosse o bandido da cruz. O bandido da cruz. Só que, graças a Deus, eu optei por ser o bandido Dimas. Eu achei melhor escolher por ele. Eu achei melhor reconhecer, rapaz, quer saber? A vida que eu estou levando já deu que já demais. Já extrapolei demais, não dá mais. Aí, ó. Rapaz, o diabo tá... Eu nunca contei o meu testemunho, sabe? Em 10 anos, vai fazer 11 anos que eu prego a palavra de Deus. A primeira vez que eu conto o meu testemunho do dia que eu aceitei Jesus. Vocês já ouviram eu contar esse testemunho aqui? Pois é. Aí o que aconteceu? Aí o diabo tá com raiva, né? Aí o que aconteceu? O pastor foi e olhou. Pessoal, agora vamos para o apelo. Quem é que quer aceitar Jesus hoje?
Aí eu olhei para um lado e para o outro, aí eu pensei, não tenho coragem. Aí, a primeira coisa que me lembrei foi dos meus amigos. Eu pensei, rapaz, o Ronaldo quando vê isso, Ronaldo meu amigo, que eu tenho um irmão chamado Ronaldo também. Rapaz, o Ronaldo, se eu me levantar daqui dessa cadeira e for lá para frente, quando ele souber disso, meu Deus do céu. Meu amigo Wes, quando souber disso, meu Deus do céu. Aí fui me lembrando dos meus amigos, meu Deus do céu. Fui me lembrando dos meus vizinhos, meu Deus do céu. Fui me lembrando do pessoal do trabalho, da empresa, meu Deus do céu. Mas enquanto eu me lembrava e ficava, não tenho coragem, ela estava do meu lado. Tu vai ou não vai? Como é? Tu vai ou não vai? Só que eu estava tocado, eu estava quebrado por dentro já. Estava quebrado. Eu já tinha preparado tudo. A pressão psicológica dela foi só um meio que Deus usou para me criar coragem de fazer aquilo que eu já queria fazer. Aí o pastor perguntou, você sabe como é que é na Assembleia de Deus, né? Os obreiros em pé nas laterais. Quando o pastor disse, agora vamos para o apelo, foi unânime, todos os obreiros viraram o pescoço para o meu lado. Acho que eu era o único visitante desse dia. Já sabia que eu não era aquele que ela já estava congregando nessa igreja. Ela e a mãe dela. Então estava todo mundo ligado. O noivo da Flávia está ali, ó. Bebarrão. Bandido. Ali, ele ali, ó. E estava todo mundo na expectativa. Quando o pastor disse, agora eu vou fazer o apelo. Então todos os obreiros, né? Que nem o Alex, né? Tem que ser assim. É desse jeito que ele já ganhou aqui. O rapaz já ganhou, não dá nem para contar o tanto de alma que ele já ganhou aqui na Justiça aí. De vez em quando o Alex ganha uma alma desse jeito. De vez em quando ele vai lá, lá e vai o Alex. Aí de repente ele está aqui com uma pessoa que está aceitando Jesus. É. Aí os obreiros. Aí o pastor. Alguém que aceitar Jesus, parecia que só tinha na igreja que ele falava já olhando para mim. Alguém que aceitar Jesus e fazia assim para mim. Aí eu vou perguntar de alguém que aceitar Jesus, só faltava falar o meu nome. Aí quando eu fui olhar, os obreiros já tinham saído das suas posições. No corredor que eu estava já tinha uns 3 ou 4 numa ponta e uns 3 ou 4 na outra. Eu já estava cercado. E ela assim com a aliança de noivado. Não vai não, eu tiro. E o pastor vai aceitar Jesus ou não vai? Aí quando eu orei para um obreiro, um lourinho que tinha, ainda me lembro do lourinho. Olhei para o lourinho. Aí quando eu olhei para o outro lado, aí o cara já não estava mais na ponta, já estava com a mão aqui no meu braço assim, ó. Bora. Estava bem aqui, ó. Já estava bem aqui assim, já estava levantando pelos ombros aqui, bora. A Assembleia de Deus é desse jeito. Graças a Deus que foi assim. Porque se eu tivesse sido assim, eu não tinha tido coragem não. Graças a Deus que foi dessa forma. Então, o que aconteceu? O que eu quero dizer? Que eu estava mais como do que um bandido ali. Eu já estava escoltado pela polícia. Já estava ameaçado de todos os lados. A autoridade maior, que era o pastor, já estava me ameaçando. Tu vai vir não? Ele nem chamava mais. Ele estava dizendo, tu vai vir não? Era um tom de ameaça. Então ali eu me sentia como o Dimas mesmo ali na cruz. Eu olhava para mim. Hoje eu revendo essa situação. Eu consigo me enxergar hoje como se a igreja, Jesus estivesse ali no meio, que era a igreja, que era aquele pastor, aqueles obreiros, aqueles levitas, minha esposa do lado, aqueles obreiros segurando nos meus braços. Eu entendia que era Jesus ali no meio. Eu entendo hoje assim.
e que eu estava ali na qualidade de bandido, mas aí estava a minha escolha, saber se eu ia ser o bandido que ia virar as costas para Jesus, ou se era o bandido que ia reconhecer e me dobrar para Jesus. Mas aquela presença, aquela vontade de mudança, aquela vontade de ser a nova criatura, de viver uma vida diferente, falou mais alto. Falou mais alto. Então eu fui ali. Então eu não me lembro. Eu saí daquele corredor e me dirigi até o altar. Agora me diz uma coisa, eu estava ou não estava, depois de escrever tudo, eu estava ou não estava na qualidade de bandido ali? Na qualidade de bandido. Entendeu? Estava na qualidade de... Eu estava sujo. Então aí foi o meu encontro com Jesus. Na cruz. Onde é que eu estava na cruz? Na posição de ladrão, porque ele era Deus. E essa é a nossa posição, é o nosso estado inicial com Jesus. É isso que nós devemos autoexaminar e reconhecer todos os dias. Reconhecer todos os dias quando o seu ego, quando o seu orgulho evangélico começar a querer gritar dentro de você. Você se lembra que onde é que você estava quando tu se encontrou com Jesus na cruz? Porque eu tenho certeza que da mesma maneira que foi comigo, claro que comigo parece que foi um pouco mais exagerado, mas eu tenho certeza que de alguma maneira cada um de vocês, quando tiver o primeiro encontro verdadeiro, quando vocês deram o primeiro passo para Jesus, foi também na qualidade de bandido, na qualidade de pecador, na qualidade de transgressor, na qualidade de malfeitor. Então todas as vezes que nós achar que nós temos direitos, né? Eu tenho direito. Já pensou, Dimas olha para Jesus e diz: ei Jesus, quando tu estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Fico imaginando o coitadinho de Dimas, igual eu e você. Quando estiver no teu reino, lembra de mim. Lembra de mim. Aí Jesus ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí quando é mais tarde, depois de tudo, depois que Jesus entrega o Espírito, quando vai ver, lá está Dimas no paraíso com Jesus. Aí Dimas no primeiro dia no paraíso, glória a Deus, aleluia. Aí passa um dia, 2 dias, passa alguns meses, aí lá está Dimas: rapaz, cadê a minha bênção? Aí lá vem Dimas para o culto, lá no paraíso. Eu acredito que lá no paraíso, claro, lá é culto 24 horas por dia. Mas eu acredito que num daqueles cultos, e eu estou conjecturando a minha imaginação. Imagina que Dimas em um dos cultos: rapaz, quer saber, eu estou cansado. Eu estou cansado de cultuar, estou cansado dessa igreja, eu não estou vendo as bênçãos, as promessas aqui nesse paraíso não estão se cumprindo. Eu vou ter um particular com Jesus hoje. Aí fica imaginando Dimas chegando lá diante do trono de Jesus: eu vim ter aqui um particular. Aí Jesus: espera aí, quem é tu mesmo? Aí, eu sou Dimas. Dimas, onde foi que eu te conheci? Lá no Calvário. Aonde, Dimas? Lá na cruz. Sim, Dimas, e lá na cruz tu era o que, Dimas? O que é que estava acontecendo, Dimas? Eu estava condenado. Por que, Dimas? Porque eu cometi um delito. Dimas, e foi o que aconteceu? Pela graça e pela misericórdia, eu te trouxe para o paraíso. E agora, Dimas, tu está aqui botando banca? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: está entendendo, Dimas? Ora, Dimas, tu não ia mais nem viver, de lá tu ia descer para o inferno de tobogã. Tu ia para o inferno de tobogã e agora eu te trouxe para o paraíso, eu te trouxe para o meu reino. Tu está aqui no meu reino, igual você que está aqui agora. Fico imaginando Jesus: Dimas,
E para tu estar aqui comigo, lembra aí, vamos fazer aqui uma retrospectiva. Eu não tinha culpa, tu tinha, mas eu não tinha. Tu cometeu delito, eu não cometi. Mas Dimas, vamos fazer aqui uma retrospectiva. Fui traído por um discípulo chamado Judas Iscariote. Ele me vendeu por 30 moedas de prata. Olha aqui o meu reino, olha aqui o meu trono. Eu fui vendido, eu desci para a terra para ser vendido por 30 moedas de prata. Mais de 1000 homens chegaram para me prender, soldados. Os estudos dizem que eram 1000 soldados que chegaram para prender Jesus. Fui entregue nas mãos de Caifás, sumo sacerdote, era o papa da época. Sumo sacerdote, foi entregue na mão de Caifás. Caifás me entregou para o governador Herodes. Herodes me enviou para Pôncio Pilatos. E ali o povo, em vez de mandar me soltar e crucificar Barrabás, o povo disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então a partir daquele momento me levaram para um quarto. Lembra aí, Dimas? Me levaram para um quarto e começaram a me chicotear. Os chicotes tinham ossos e pregos. Ou seja, cada chicotada que eu levava, o chicote, ele entrava na minha carne, os ossos entravam na minha carne, e quando o soldado puxava o chicote, eles iam rasgando a minha carne. E teoricamente dizem aí, estão dizendo os historiadores aí da terra, eles não sabem de nada, mas eles dizem que foram 39 chibatadas que eu levei. Só que foi mais, 39 chibatadas era dentro da lei israelita, dentro da lei dos judeus. Mas quem me crucificou e quem me chicoteou não foi judeu, foi romano. Então romano não tinha lei das 39 chicotadas. Então foi bem mais, Dimas. Foi bem mais, cada chicotada eles arrancavam a minha carne. E foram arrancando a minha carne, depois colocaram sobre mim uma veste escarlate. E começaram a zombar de mim, me deixaram nu, tiraram a roupa de deixaram nu e colocaram uma capa sobre Jesus e começaram a zombar dele, começaram a escarnecer dele. Então Jesus contando para Dimas, estou conjecturando, mas foi isso que aconteceu, como vocês sabem. Então depois de toda a zombaria, eles pegaram uma cruz e colocaram nas minhas costas. E eu tive que sair carregando a minha própria cruz pelo aquele caminho. Antes de colocar a cruz, colocaram uma coroa de espinhos. Os estudiosos descobriram que essa coroa de espinho tinha espinhos aqui na parte frontal e na parte traseira do crânio, de propósito, porque aqui na parte frontal e na parte traseira existe um nervo chamado de trigêmeos. Então, quando esses nervos eles são de alguma maneira afetados, atingidos, então ele gera dores infernais na cabeça, gera choques na cabeça, gera dores insuportáveis. Então foi isso que a coroa de espinho foi feita propositalmente em Jesus. Então eles colocaram sobre mim uma coroa de espinho, depois que eu não tinha mais força nenhuma, depois de muitas chibatadas, já tinha derramado muito sangue, depois daquela coroa de espinho, que eu não aguentava mais nem ficar de pé, Dimas, eu não aguentava nem ficar de pé. Aí me colocaram uma cruz pesada nas minhas costas, e o povo escarnecia, e aquele povo zombava, aquele povo que viu o milagre, aquele povo que viu ressuscitar Lázaro, aquele povo que viu multiplicar pães e peixe para 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas por 2 vezes. Então esse mesmo povo, eles blasfemavam enquanto eu recebia a coroa de espinho, enquanto eu levava chicotadas com ponta de ossos, enquanto eles me despiram e colocaram a capa e zombavam de mim, e agora estava carregando a cruz. Enquanto eu estava carregando a cruz, era adultos, eram crianças, eram idosos, eram pessoas de todas as partes zombando enquanto eu passava, e o meu sangue escorria no caminho que eu andava. E fui levando aquela cruz, e como prova que eu não tinha mais força nenhuma, no meio do caminho apareceu um tal de Simão, da cidade de Cirene, o Simão Cirineu. Então os próprios soldados romanos viam que eu não tinha mais força nenhuma, já tinha esgotado. Então eles constrangeram Simão Cirineu a carregar também um pouco da minha cruz.
Mas Simão Cirineu não carregou a cruz, não é porque o soldado era bom, não. É porque não tinha mais combustível, não tinha mais. Jesus não tinha mais força. Jesus, ele tinha caído, a cruz tinha caído sobre as suas costas, e Jesus estava deitado de bruços com a cruz sobre as suas costas, e ele não tinha mais força nem sequer para se levantar, quanto mais para carregar a cruz. Então ele chegou àquele lugar chamado Caveira, e quando chegou lá, como de praxe, era a lei da crucificação. Então Jesus, ele foi colocado na parte horizontal do madeiro. Ele já estava carregando a parte horizontal, foi colocado na parte vertical. Então ali eles tinham que colocar pregos. Então foram colocados pregos nas suas mãos. Eu disse que era 12 centímetros, mas Jesus disse para ela assim: não foi 12, foi 13. Foi 13 centímetros. Por quê? Aqui nos pulsos, porque aqui nos pulsos existe aqui duas veias bem resistentes, que se colocar os pregos aqui entre uma veia e outra, elas são suficientes para suportar o peso do corpo. Parece dois cordões, são duas veias. Então o prego de 13 centímetros num pulso, o prego de 13 centímetros no outro pulso. E para segurar Jesus, então ele teve que colocar um pé sobre o outro pé, e outro prego também maior ainda, porque esse prego tinha que entrar nos dois pés, era um pé sobre o outro. Então o prego tinha que atravessar os dois pés e atravessar o madeiro, de modo a ponta do prego sair do outro lado da cruz. Isso cravado nos dois pés, já com os dois pulsos cravados na cruz. Então, estudos dizem que essas dores que Jesus sentiu por causa dos pregos, né? Por quê? Porque ele tentava respirar. Além da dor dos pregos cravados, quando ele ficava assim, ó. Quando ele respirava, ele tinha que fazer assim, ó. Só que a cruz era uma madeira. A cruz, ela não vinha. O que é que vinha quando ele forçava, quando ele respirava? Eram os pulmões dele. E se a cruz fosse uma cruz de plástico, quando ele respirasse, ele fazia assim, ó. Mas a cruz não era de plástico, era de madeira. Então quando ele respirava, o que fazia, que contraía e voltava, eram os pulmões. Com muita dificuldade de respiração. E aqueles pregos nas veias dos braços, nas veias dos pés, assim como a coroa de espinho na testa, elas geravam dores, né? Estudos científicos dizem que geravam dores, que irradiavam por todo o seu braço e chegava até a sua cabeça, dando dores insuportáveis. Ataques insuportáveis na sua cabeça, como se fossem explosões dentro da sua cabeça, por causa da força que ele tinha que fazer a cada momento que ele respirava. Então ele tinha que escolher: ou respirava, porque se ele não respirasse, ele morria. Mas se ele respirasse, ele sentia as fortes dores na cabeça. Então ele tinha que respirar. Não tinha outra escolha. Então ele tinha que respirar e ter que, como consequência, sentir essas fortes dores de cabeça, como se fossem explosões dentro da sua cabeça. Por causa da coroa, por causa dos pregos dos pés, por causa dos pregos nos pulsos. Então ele começou a morrer, porque a cruz é o seguinte: o sistema de crucificação era um sistema onde eles pretendiam matar a pessoa aos poucos, né? Então a cruz é sofrimento e dor. Então o objetivo é que eles poderiam ter matado Jesus com um tiro de, não sei, apedrejado. Eles podiam ter matado Jesus com uma espada, pronto, uma espada, ter passado uma espada, pronto, morreu. Mas não, o objetivo de quem ia para a cruz era morrer aos poucos, horas. Tinha gente que passava mais de um dia morrendo. Jesus passou horas. Que horas começou a crucificação de Jesus? 9 horas ele começou a sofrer na cruz, né? Então
Então Jesus, o processo de crucificação começou às 9 da manhã. A hora que ele foi cravado na cruz foi ao meio-dia. E a hora que ele morreu foi às 3 horas da tarde. Então Jesus passou por todo esse processo de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, sem comida, sem água. Era fome, era sede, era cansaço, era o frio, porque a época estava no inverno. Israel, quando está no verão, é quente, mas quando está no inverno é frio, chega a nevar em algumas situações. Está nevando lá agora. Então pronto, então Jesus foi crucificado num dia como hoje, estava nevando. Imagina aí Jesus sem camisa. Talvez ele tivesse apenas com algum pano, alguma túnica. Mas aqui ele estava sem camisa, sem calça, a carne aberta por causa dos chicotes com ossos, respirando com dificuldade, um frio, porque o Gólgota, o local da crucificação de Jesus, era um monte alto. Estava no monte alto, então quanto mais alto, mais frio, né? Então ele estava ali, aquele gelo, aquele frio, aquele vento frio entrando nos seus pulmões, os seus pulmões congelando, e quanto mais ficava frio, mais dificuldade de respirar. Quanto mais ficava frio, mais dificuldade do seu coração bombear o sangue. Então Jesus estava passando por problema de asfixia. Jesus estava passando por problema de pressão. Talvez a sua pressão pode ter começado a subir demais, mas depois começou a baixar demais. Então Jesus estava ali aos poucos morrendo. E a Bíblia diz que enquanto ele estava passando por todo esse sofrimento, esta dor, ainda tinha pessoas que diziam: tu não é Cristo, porque tu não se salva, porque tu não desce da cruz, tu não é o Filho de Deus, porque tu não sai daí. E Jesus, nesse sofrimento, e chegaram a ponto de dar vinagre. Muitas pessoas pensam que o vinagre era para piorar o sofrimento de Jesus. Só que o vinagre, na verdade, para quem está sendo crucificado, ele funciona como um analgésico para diminuir as dores. Então eles deram o vinagre para Jesus para ver se diminuía as dores. Só que a Bíblia diz que Jesus disse não, ele não quis tomar o vinagre. Por que Jesus não quis tomar o vinagre? Se era para diminuir as suas dores, porque Jesus dizia consigo mesmo: não, eu tenho que pagar o preço por completo. Eu não vou tomar vinagre, não pode diminuir as minhas dores, porque eu tenho que pagar até o último centavo de cada pecado de cada ser humano. Talvez se Jesus tivesse tomado aquele vinagre para diminuir as suas dores, talvez 1 ou 2 pecados seus não tivessem sido justificados. Para que o nosso pecado fosse justificado, ele tinha que sentir todas as dores e um pouquinho mais, para que todos os teus pecados, os meus pecados fossem perdoados. Então o que foi que aconteceu? Eu estou aqui imaginando que Jesus está contando, está lá agora no paraíso, está com Dimas, está contando a história para Dimas. Não sei, imaginando que Dimas talvez tenha, depois de um tempo, tenha esquecido da sua origem, tinha esquecido da onde foi que Jesus lhe tirou. E agora foi preciso alguém pregar para Dimas lá no paraíso, para Dimas se lembrar da onde foi que Jesus tirou ele. Eu acredito que depois que Dimas, se alguém tiver feito isso, se alguém tiver explicado para Dimas, acredito que depois disso Dimas se arrependeu. Ele se aquebrantou, ele fez uma autoanálise, ele voltou ao original, ele voltou ao primeiro amor, ele voltou a se lembrar que havia um reino na qual Deus, pela sua infinita misericórdia, o colocou. Dimas, enfim, agora se lembrou que na verdade ele não estava mais naquele lamaçal do pecado, do crime, mas agora Dimas estava assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus.
No mesmo plano que Jesus estava, Dimas também estava. Aquele que era o seu companheiro, que não creu em Jesus, provavelmente desceu para o Hades, né, o inferno. Mas ele foi privilegiado, ele não estava no Hades, ele não estava ardendo num lago de fogo e de enxofre, mas ele estava nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ele estava sendo cuidado por Jesus. Eu creio que essa pregação, essa autoanálise fez com que, né, o bom ladrão, ele entendesse, que ele reconhecesse, ele se lembrasse, ele sentisse que ele estava ali, mas ele estava debaixo dos cuidados do Pai. Eu quero te dizer aqui uma coisa: independente da fase que você esteja passando esses dias, você está sendo cuidado por Pai. Você foi tirado do lamaçal, do lago, do lado do charco de lodo, e foi colocado em lugares celestiais. Jesus dizia: arrependei-vos, porque a vós já é chegado o reino do céu. A você já é chegado o reino do céu. E naquele dia que você se arrependeu, naquele dia que você se entregou, naquele dia que você com ele falou, então você foi tirado de um charco de lodo e foi colocado em lugares celestiais, foi colocado dentro de um reino de glória, no reino de amor, no reino de poder, no reino de vida eterna. Você já está nessa vida eterna. Eu quero te dizer aí que você aí se encontra, aos cuidados de Deus. Lembra, o Espírito Santo está cuidando da tua vida. Lembra que se não fosse as mãos de Deus, tu já não estaria mais aqui. Lembra que se não fosse as mãos do Senhor, tu poderia estar lá na cruz. Lá na cruz. Cruz é lugar de bandido, cruz é lugar de criminoso, cruz é lugar de homicida, e Jesus tirou deste lugar. Jesus te tirou da cruz, Jesus te tirou, dos lugares dos homicidas, dos ladrões, dos criminosos, dos bandidos, dos condenados, e te deu o reino de luz, onde você está livre. Não existe nenhuma condenação sobre você. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, que não há nenhuma condenação para aqueles que não estão na carne, mas estão no Espírito, que não estão na carne, mas estão em Cristo Jesus. Não existe, não importa o que foi que tu fez no passado, não importa o que é que tu fez antes de conhecer a Cristo. Se você se arrependeu hoje, não importa o que é que tu fez ontem. Tu errou ontem, mas tu se arrependeu. Não importa o que a Bíblia diz, que não existe, não tem mais nenhuma condenação. Você está em Cristo, não tem mais nenhuma condenação. Se você está em Cristo, não tem mais nenhuma condenação. Se você está em Cristo, você está debaixo dos cuidados do Pai. Tem hora que você pensa que vai faltar, mas não falta. Tem hora que você pensa que tudo vai se acabar, mas não se acaba. Tem hora que você pensa que vai morrer antes do tempo, mas antes do tempo tu não morre. Tem hora que tu pensa que tu vai ser abandonado, mas antes de qualquer coisa, Deus é socorro bem presente. Deus é socorro e fortaleza bem presente. Na hora da angústia, Ele tem sido presente na tua vida. Ele tem sido presente aí. Ele tem sido nessa aflição, Ele tem sido presente. Nessas dificuldades, Ele tem sido presente. Nesses problemas, Ele tem sido presente. Nessa falta, Ele tem sido presente. Ele tem sido presente. Está escrito na palavra: eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem come da minha carne não terá mais fome. Eu sou o vinho que desce do céu. Aquele que bebe do meu sangue não terá mais sede. Eita, eu quero te lembrar hoje: você já comeu dessa carne, você já bebeu desse sangue, você já comeu desse pão. Você não relembra, você não terá mais fome, você não terá mais sede, porque a fonte da água que Ele te dá é uma fonte que jorra para a vida eterna. E se tem alguém aqui hoje que precisa de arrependimento, se tem alguém aqui hoje: pastor, eu estava aí, eu estava na presença, mas eu falhei. Pastor, eu estava na presença, mas eu caí. Se tem alguém aqui necessitando de arrependimento, ele está aqui à disposição. Jesus falou para o homem, quando o homem perguntou: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. E Jesus disse: 7 vezes não, mas 77 vezes. 77 vezes 7 é que você deve perdoar o seu irmão quando ele se arrepende. Ora, se tu está arrependido, será que Jesus não é o Deus de perdão?
Se tu está arrependido, ei pastor, eu estou reconhecendo que eu blasfemei, eu estou reconhecendo que eu falei demais, pastor, eu estou reconhecendo que eu não estava entendendo o mistério. Eita, mas Ele está aqui para te perdoar, Ele está aqui para te livrar, Ele está aqui para te acolher, Ele está aqui para te abraçar. Hoje é noite de avivamento, ó. É noite de avivamento. Porque você pregou essa palavra. Eu perguntei, Jesus, eu vou pregar o quê? Aí ele me mostrou a mão assim, ó, furada assim, ó. Aí eu, vixe, a mão furada. Aí quando eu falei mão furada, ele me mostrou um pé assim furado, ó. Porque alguém está precisando dessa palavra. Alguém está precisando de arrependimento. Alguém que está na cruz está precisando de alguém que pode te resgatar da cruz. Porque não é essa cruz. A cruz que ele disse: aquele que quer vir após mim, toma a tua cruz sobre si e siga-me. Aí mais à frente ele vai dizer: porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque essa cruz aí, ela traz canseira, ela traz morte. Mas a cruz que Jesus manda tu tomar ela sobre si, ela te traz alívio e refrigério, ela traz descanso, ela traz paz. Quem é que está precisando de descanso em Deus? Quem é que está precisando dessa paz? Quem é que está precisando dessa presença? Quem é que está precisando desse reencontro ou desse encontro? Ei, que alabla sobre calabraci, bri calabra sobre, bri calabra xandarabraçu. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, as tirou no meio de nós e cravou na cruz. Esse sentimento de culpa aí, ó, foi cravado na cruz. Esse sentimento de arrependimento aí, ó, foi cravado na cruz. Essa acusação aí, ó, foi cravada na cruz. Essa sensação de sujeira interior foi cravado na cruz. Esse sentimento de pecado foi cravado na cruz. Se você está sentindo como um defraudador, essa acusação foi cravada na cruz. Seja lá qual for o pecado, seja lá qual for o erro, seja lá qual for o má sentimento, a Bíblia está dizendo que foi tudo cravado na cruz. Tem alguém aqui que necessita de perdão de Deus? Vem aqui hoje é noite de avivamento. Pastor, eu preciso de perdão, eu tenho que ser perdoado. Vem aqui para frente. Glorifico o nome do Senhor por essas vidas aqui à frente. Aquela jovem, ele está igual a eu no dia que eu fui aceitar Jesus. Eu estava quebrado por dentro, só não tinha coragem. Fiquei pensando nos meus amigos, o que é que o pessoal ia dizer. Aplaude o nome de Jesus.
Pastor, e no outro dia como foi? O senhor aceitou Jesus quando o senhor acordou? Acordou no outro dia como foi? Eu me acordei como fosse um dia qualquer. Mas depois de mais ou menos de 1 minuto, eu me lembrei que eu tinha entregado minha vida para Jesus. Aí quando eu me lembrei, foi que eu fiz. Aí me olhei para o espelho do banheiro. Agora eu sou crente. Aí eu pensei mais uma vez, não é possível. Aí sabe o que aconteceu? Me deu uma vontade tão grande de ler a Bíblia. Eu gastava meu dinheiro todo com bebida. Aí eu pensei, rapaz, eu vou separar aqui e vou no centro comprar uma Bíblia. Fui lá na casa da Bíblia. O Renato, ó. Meu pai ali, tá ali, ó. Ele sabe como é que eu era. Eu nunca matei ninguém, roubei ninguém, não. Nem usei droga. Mas ele sabe como era a minha vida. Saía para trabalhar na sexta, às vezes só voltava na segunda de manhã, só para trocar de roupa, tomar banho e trabalhar de novo. Outra semana. O carro faltando uma banda, faltando um paralama, faltando um... Não sabia nem onde é que tinha parado. Até que eu apareci, não tem moral. E depois que ela apareceu, ó. Às vezes chegava com o carro de manhã cedo da festa, o carro em cima do reboque. Foi que aconteceu, doido, por exemplo. Foi que aconteceu, doido. Eu não sei. De repente o carro estava ali na ribanceira ali, não pegou mais e chamaram o reboque para mim. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Parecia um aspirador de pó. Eu nunca li a Bíblia, eu li de Gênesis e Apocalipse num aceito tão grande, tão rápido, tão pouco tempo, que hoje aqui no altar eu não consigo ler a Bíblia inteira num tempo recorde, quando eu li a Bíblia nos primeiros meses que aceitei Jesus. E quando eu ia conversar com meus amigos, minhas palavras eram outras. Tinha um deles que perguntava assim: mas onde foi que tu aprendeu isso? Que num dia desse tu estava aqui bebendo cachaça aqui, e essas palavras aí, quem foi que te ensinou isso? Aí o rapaz, é Espírito Santo. Tu tá lendo a Bíblia? Ué. E tu faz pregação também? É assim que eles fazem. Tu faz pregação também? Eu ainda não. E meu vocabulário mudou, minhas palavras mudaram, meus pensamentos mudaram. A boca vai falar do que o coração está cheio. Meu coração estava cheio de Deus, estava cheio das boas novas de Deus. Para mim tudo era novidade. Para mim ali era um mundo novo, um novo começo na minha vida. Era o desconhecido, para mim aos poucos estava se tornando conhecido. Era o primeiro amor. O meu carro, que antes era para estar levando gente, indo e voltando para as festas, para o forró, para os bar, agora meu carro era lotado de gente, meu filho. Tinha dia que eu andava com o tampão da traseira aberto, o Fit Uno aberto, para levando o pessoal por bar, para as praias, mas depois tornei crente, era para as vigílias. No meu carro, na traseira, tinha um adesivo assim, ó, a ladrão. Todo mundo conhecia. Fit Uno vermelho com adesivo a ladrão, é o Renato. Fortaleza todo conhecia. Foi rasgado esse adesivo. Até o vidro eu troquei. E agora era vigília. Era vigília. Onde é que tem uma vigília? Todo dia era, antes de conhecer Jesus, todo dia tinha um bar. Eu já sabia tudo. Eu já sabia a agenda da semana toda de Fortaleza. A segunda-feira era o pirata, na terça-feira era não sei o que do céu, na quarta era não sei o que do inferno. E todo dia era uma coisa, de domingo a domingo. Mas depois que eu conheci a Cristo, eu já ficava ligado. Onde é que vai ter uma vigília hoje? Onde é que vai ter uma hora de oração hoje? Onde é que vai ter eu não me acomodava somente com os cultos da igreja. Claro, com a permissão do pastor, né? A gente pediu permissão a ele para ir para as casas de oração. E ele permitiu. Então, é isso que acontece. A nossa mente é renovada.
Eu profetizo que você que está aqui à frente, pastor, eu estou aqui à frente, mas para mim é um novo começo. Eu declaro em nome de Jesus que esse mesmo amor, ainda maior, de forma dobrada, vai vir sobre a tua vida a partir de agora. Sobre a tua vida, Pai, essa fome pela palavra de Deus. Vocês estão se reconciliando? Você já tinha aceitado Jesus uma vez? Está se reconciliando? Ela aqui também. Você já tinha aceitado Jesus alguma vez? Você está se reconciliando? Vai, Maria, fala aí por ela. Ela disse que aceitou. Aceitou, então está se reconciliando. Tu nem sabia, Maria. Então pronto, tá aceitando Jesus hoje. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Eu profetizo que vai vir uma fome da palavra de Deus sobre a tua vida, viu? Se ela não tiver ouvindo, depois tu diz para ela, foi o que eu falei aqui. Vai vir uma fome da palavra de Deus sobre a tua vida, como nunca. O primeiro amor, tu será atingida pelo primeiro amor de Deus. Sabe o que foi que eu vi? Vou só dizer o que foi que eu vi. Eu vi alguém chegando e entregando algo para tu. Vamos só dizer o que é. Eu vi alguém chegando e entregando algo para tu. Entregava uma caderneta para tu, um livrinho assim, uma espécie de caderneta com a caneta. Chegava alguém lá naquele lugar que tu estava e te entregava. Você crendo ou não crendo, sentindo ou não sentindo, Deus, o Espírito Santo está te entregando algo. Está colocando algo nas suas mãos. Está colocando algo nas suas mãos hoje. Em nome de Jesus. Diz assim: Jesus, te entrego a minha vida para ti. E te reconheço, todos digam, eu te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Tira o meu nome do livro da culpa e me coloca no livro da vida. Que o Espírito Santo se apodere de mim como nunca, trazendo de volta o primeiro amor como nunca. Venha despertar em mim, que eu venha sair dessa sequidão espiritual e que eu venha mergulhar no profundo da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Receba isso, que essas palavras que saem da sua boca não sejam só palavras, mas que sejam declarações, confissão, porque a nossa alma, a nossa mente, ela não se dobra para sentimento, nem para emoção. A nossa mente, ela se curva para tudo aquilo que nós confessamos. Tudo aquilo que você acabou de confessar ao nome do Senhor Jesus. Você acabou de confessar a sua fé, reafirmar a sua fé. E a partir deste momento, a sua mente, a sua alma, ela se dobra, ela se sujeita a esta confissão. A esta confissão. Não é o que a gente sente, é o que a gente confessa. Por isso que é importante confessar. Daí calabraço. Aí diz assim: Jesus, eu confesso que tu és a minha vida, o meu galardoador, o meu abençoador e o meu salvador e o meu Pai. Pronto. Em nome de Jesus, receba, Pai, receba seu Pai. Receba seu Pai, aquilo que você confessou, receba sobre a sua vida agora. Receba sobre a sua vida agora. Receba sobre a vida agora. Receba sobre a vida agora, por meio do Espírito Santo. Receba sobre a vida agora. A nossa alma, o nosso coração, ele respeita tudo aquilo que a gente confessa. Tudo se dobra para aquilo que a gente confessa. Ele se submete àquilo que a gente confessa. Se é Jesus que você está confessando, se é Jesus, o nome de Jesus que você está confessando, então recebe ele
Ele aí, se encurva a Ele aí, adora Ele aí, sente a presença dEle aí, sente a presença dEle aí, seja cheio da presença dEle aí, seja cheio da unção dEle aí, seja cheio do poder de Deus aí, seja cheio da unção do Espírito Santo aí. Recebe aquele que tu reconhece, recebe aquele que tu confessa, recebe ele aí. Mais do Espírito Santo, o Espírito Santo se apodera de cada vida, Espírito Santo se apodera de cada pessoa, Espírito Santo se apodera de cada um, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, recebe o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, recebe ele aí, recebe ele aí, recebe ele aí. Recebe ele, porque tu pode ter confessado um dia, mas talvez você não tenha recebido, você não tenha se entregue por completo. Mediante a tua entrega completa, recebe ele agora de forma completa. Recebe ele agora com intensidade. Recebe o Espírito Santo como tu nunca recebeu, como nunca recebeu. Mediante a tua entrega, recebe, 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 recebe. Quanto mais Deus tem de ti, mais você terá dele. Quanto mais você se entrega, mais ele te dá. Quanto mais você se curva para ele, você se rende, mais vem do Espírito Santo sobre a tua vida. Recebe. Se tua entrega é completa, recebe o poder de Deus de forma completa. Se tua entrega é completa, recebe. Aí, ó, presta atenção. Se tua entrega é completa, recebe o poder de Deus de forma completa. Recebe o poder de Deus de forma completa. Recebe o poder de Deus de forma completa. Recebe o poder de Deus. 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 Recebe o poder da noite avivalística. Tem mais de Deus. Tem mais de Deus. Vai sentir de Deus o que tu nunca sentiu. Recebe o poder do Espírito de forma completa. Recebe ele. Recebe ele de forma completa. Recebe ele de forma completa. Recebe ele de forma completa. Recebe ele. 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 Recebe-le, 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 Edre calabla, ala calabra, 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 darabra, sobre cantarabanamanamanamanam. Quem mais recebe do Espírito Santo de forma completa aí? Quem mais? Receba, 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 receba de forma completa o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Recebe ele aí. Seja renovada com o poder de Deus. Seja renovada com o Espírito Santo. Recebe ele no teu coração. Recebe ele. Recebe ele. Recebe ele de forma forte. Eita, o poder de Deus como tu nunca sentiu. Receba. Receba. A intensidade da tua entrega é a mesma intensidade que tu recebe de Deus. Entrega. Sai do controle e entrega por total.
poder de Deus enchendo, ó. Oh, mais, 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 mais. Ah, Jesus, eu quero o Senhor por inteiro, não pela metade. Ah, Jesus, eu quero o Senhor com a total presença, com toda intensidade, ativando em mim todas as riquezas gloriosas do Senhor na minha alma. Não é o que tu desejas. Tu não deseja uma presença parcial, mas uma presença total, para viver o sobrenatural de Deus como tu nunca viveu. Recebe. Aí tu entrega teus pontos, entrega a rédea da tua vida, entrega tudo aí. Diz para Jesus, porque a nossa alma e tudo aquilo que está em nossa volta, ela se curva para aquilo que a gente confessa e renuncia o que tem que ser renunciado, e confessa o que tem que ser confessado, e receba. Mais, o Espírito Santo está tocando mais. Amém, pessoal.